Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional. Hoje eu vou falar sobre Noemi, está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Noemi significa agradável, delicada, minha delícia, suavidade. Na verdade, eu nem me lembrava desse versículo que ela fala para ser chamada de Mara, porque ela é uma mulher que mostra essa sua delicadeza e suavidade, esse seu jeito agradável e delicado, que ela alcança a nossa simpatia. Quando eu ouço Noemi, eu já penso com simpatia sobre a vida dela e Ruth, né? Sabemos que a história é que Israel estava passando por um momento de fome. Ela era casada com Elimeleque, tinha o filho Malom e Quilion. Eles foram em busca de suprimento, comida, e foram parar em Moabe. Lá viveram 10 anos e os meninos naturalmente casaram-se com moabitas. E pareciam meninas boas também, estiveram ali com elas, mas no momento em que Noemi perde o seu marido, ela passa a viver com os filhos e as noras. E parece que ela já estava superando, estava numa fase da depressão. Sabemos que a psicologia vai nos apresentar, alguns apresentam como 6 fases do luto, outra escola apresenta como 5. A que apresenta 6 é o choque da situação que nos causa o luto, a negação, ira, depressão, integração e transformação. E eu gosto mais da que citam as 5, apesar de existir o choque. As fases do luto serão negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E aí nós vemos que pelo marido ela podia já estar na fase da depressão. Eu vou apresentar um exemplo aqui sobre isso. E os meninos, ela experimentava a fase da raiva. Também vou apresentar um exemplo. Nós vamos falar hoje sobre o luto e o papel de Noemi sobre o luto. O exemplo da fala dela como depressão é quando ela se justifica falando para as meninas, suas noras, ficarem com sua família, ficarem com seus pais. E órfã beija e fica com seus pais. E Ruth, que apresenta aqui uma conversão, ela vira para Noemi e fala que o Deus de Noemi será o Deus dela, a casa da Noemi será a casa dela, o povo será o povo dela. Então, nós vemos essa conversão de Ruth. Ela era uma sogra boa, vamos dizer assim, porque senão as duas teriam dado fim nessa história, voltado para sua família. E a fase do luto que representa a raiva é justamente quando ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, amarga. Então, isso denota que ela estava nessa fase do luto, da raiva em relação aos seus filhos. Ela já podia estar superando a morte do marido, e vieram mais essas 2 mortes. Então vou falar sobre o luto primeiro, para depois dizer a importância, o papel dela em relação ao luto. O luto não é um momento agradável, todos nós, se não passamos, vamos passar por eles. Todo mundo vai perder uma pessoa querida na vida. Eu tenho um histórico assim de perder pessoas queridas desde a minha infância. Eu tenho memória da minha avó quando eu tinha 1 ano. E a minha mãe falava que que eu chamava a de mãe. Então, eu sei que muitas de nós podemos sofrer uma vida com perdas de pessoas, assim, significativas. Eu sempre fui uma pessoa muito emotiva e nos meus relacionamentos muito intensa, né? Sempre amei intensamente. Então, todas as mortes que eu tinha, no entanto, eu faço questão de ir a velório, porque eu tenho que acreditar que a pessoa faleceu mesmo, porque para mim é inacreditável perder algumas pessoas. Então eu tenho esse costume. Meu irmão brincava que eu era aquelas mulheres que choravam em velório. Eu não sei quem é o defunto, mas vou chorar. Então, mas é legal que eu também aprendi a superar algumas dessas coisas. E o luto na psicologia não é só para quem perdeu alguma pessoa querida. O luto também é encarado por perdas significativas, perda material, perda de um animal, e outros tipos de perda de um sonho, né? E algumas pessoas choram por coisas pela vida que não teve.
né? Vou até deixar um bônus no final aqui, a coisa mais linda, eu sou presenteada. Cada devocional, algo sobrenatural acontece. E hoje veio a mim um vídeo maravilhoso de John Piper, que eu vou colocar como bônus aqui no final, que ele vai dar toda uma melhorada no nosso devocional, né? Com as palavras carinhosas, caridosas, carismáticas que ele dispensa nesse vídeo que eu vou colocar ao final. Então, o luto é enfrentado por várias pessoas. Quem encara uma depressão, né? Quem tem o emocional muito abalado. Só que a Bíblia fala pra gente sobre isso? A Bíblia vai dizer assim que é importante também nós darmos nome e sentir essa dor. Porém, nós temos palavras de esperança mesmo em meio à morte. Sabemos que a morte não era um plano. Temos o hábito de dizer que damos jeito para tudo na vida, menos para a morte. Mas eu costumo dizer que Deus deu um jeito até na morte, porque ele veio, né? O Verbo se fez carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive ao lado do Pai e vai nos ressuscitar. E mesmo o luto sendo inevitável, a gente sabe como cristão que a palavra de Deus nos dá esperança e nós devemos evangelizar, pregar para as pessoas para que elas possam ter essa esperança no luto também. Jesus vai dizer assim em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. É comum a gente ver bastante esse versículo em velório, né? E também Paulo, na carta de Filipenses, que é a carta mais alegre, né? Eu venho aprendendo que a alegria também é uma decisão. E Paulo escreveu essa carta na prisão. E ele vai dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, nós podemos, como crentes, viver nessa esperança. No vídeo aqui de John Piper, ele vai falar do Salmo 84, né? Deus não retirará o bem daqueles que amam em retidão. Isso também deve estar no nosso coração. Salmo 34. Perto está o Senhor, quem tem o coração quebrantado, e salva aqueles de espírito abatido, né? E a Bíblia vai falar por muitas vezes pra gente se alegrar em passar tribulações, porque são as tribulações que nos fazem crescer, amadurecer. E em Eclesiastes 7:22 vai dizer que é melhor estar num velório, numa casa que há luto, do que numa casa que há festa. Por que tem mais proveito no luto? Antigamente na Europa era muito comum numa escrivaninha se ter um crânio. Lembra de Hamlet? Hamlet, eles apresentavam a peça do teatro com o crânio. E uma das bases do teatro de Hamlet, da obra de Hamlet, é baseado na morte. E Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, é a psicologia mais perto do cristianismo, que é a escola da fenomenologia, que vai dar respaldo bíblico para se tratar. Então, mulheres, quando precisarem de uma terapia, não é problema fazer terapia, quem tem depressão, porém, perguntam ao terapeuta qual é a escola. Se for logoterapia, fenomenologia, tem uma segurança assim de que está no caminho certo. E qualquer dúvida sobre isso, a gente pode conversar. Eu não sou nenhuma especialista no assunto, porém existem algumas linhas da psicologia meio complicadas que é baseada no hedonismo, no pós-modernismo que fala, faça a sua vontade. Nós já estudamos sobre isso, que crente tem que fazer a vontade do Senhor. Essa é a nossa base básica para escolher um terapeuta, né? Podemos encontrar muitos terapeutas que não sejam cristãos, muito bons, não estou jogando todos no lixo, né? Porém, nós temos que ter sabedoria para fazer esse tipo de escolha também. E Viktor Emil Frankl, ele vai falar assim que nós temos que viver uma vida que vale a pena, a qual alguém possa escrever um livro. E existe uma saudação que eles faziam antigamente também, Memento Mori. Era uma saudação que antigamente alguns filósofos usavam. Dia,
Porém, os monges adotaram e eles se cumprimentavam assim: lembre-se que vai morrer. Então, aproveita na morte porque você lembra da vida. Então, memento mori. Lembre-se que vai morrer. E o outro monge respondia: carpe diem. Todo adolescente jovem adorava essa frase, né? Carpe diem. Viva a vida como se fosse o último dia. Então, nós cristãos temos mais ainda que nos alegrar, né? Principalmente se a pessoa que faleceu era uma pessoa temente a Deus. E nós não sabemos, na verdade, quem a gente vai encontrar no céu, né? Às vezes a pessoa ficou internada na UTI um tempo lá e teve um encontro com Deus. E no velório jamais digam, mesmo se for um suicídio, que a pessoa foi para o inferno. Isso não é uma coisa amável de se dizer para uma pessoa que está sofrendo uma perda, uma dor. Então, assim, devemos ter bom senso nisso. Por que que eu estou falando isso? Porque Noemi, essa mulher agradável, simpática, passou por um momento de luto que é comum a todos nós, né? Jesus, o Deus Trino, Jesus na carne, antes de morrer, ele suou gotas de sangue. É um fenômeno possível num caso de extrema dor, extremo sofrimento. Então, é um fenômeno possível de se acontecer, que aconteceu com Jesus, né, que era o Deus encarnado. Então, um Deus que sofreu todas as dores, sabe a dor que a gente passa quando a gente perde um ente querido. E aqui o que eu quero falar para vocês, o papel da Noemi no luto, que ela nos ensina através do luto, é emocionante, porque o que acontece nessa frase, não me chame de Noemi, me chame de Mara, ela dá nome à sua dor, porque grande amargura, nós sabemos que Deus permite, né, que esse mal aconteça, que o sofrimento venha sobre nós. Ele não promete que nós não passaríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu a morte, né? E sobre a morte ele triunfou, e nós vamos triunfar também. Então, ela reconheceu, ela deu nome a essa dor. Se ela precisasse de um tratamento, ela sabia a fonte correta. E ela, no mesmo momento, ela diz: o Todo-Poderoso. Eu que convivi com muitas pessoas que perderam filhos, muitas vezes a gente percebia a amargura contra Deus. E as pessoas jamais falariam Todo-Poderoso se elas não tivessem um coração alinhado e reconhecessem a soberania de Deus. Muitas pessoas, eu convivi com uma pessoa até o ano passado, que ela perdeu 2 filhas, e ela falava assim: e aquele lá, eu já falei com aquele lá, tratava Deus como aquele lá. Nós temos que ter reverência até no momento de dor, contrição, porque Deus que sonda o coração, ele recompensa, dá consolo, ele salva o de alma batida. E então ela reconheceu a soberania do Senhor. Ela voltou às suas origens, ou seja, ela precisava saber qual era a identidade dela, porque ela foi para aquela terra se submeter a buscar o necessário junto ao marido, o filho, buscar uma vida melhor, que era cabível no momento, só que ela perdeu os relacionamentos antigos, então ela voltou para sua origem. Ela voltou para o seu passado e relembrou quem ela era, apesar dela dizer: hoje eu sou Mara. Mas ela voltou a ser Noemi, quando ela deu nome à dor, reconheceu o Todo-Poderoso. E ela começou a fazer o que ela gostava, ela voltou a ter essa doçura, essa ternura, essa consideração, fazendo o bem para Ruth, que ela fala: Ruth, Ruth vai pegar as espigas, e ela percebe que era Boaz, né? Conta para ela Jesuicidência, e esse era um dos homens da família que estava cuidando, que era da família de Elimeleque, marido dela, que estava cuidando de Ruth e Noemi. E ela dá o conselho maravilhoso para Noemi se deitar aos pés de Boaz, e que ali ele ia falar para ela como ela deveria agir. E depois a gente tem uma história linda, um romance maravilhoso, que eles se casam, tem um filho que faz parte da genealogia de Jesus. Então, o conselho dessa mulher agradável faz Ruth participar, Ruth, Boaz, da genealogia de Jesus. Então, assim, o que aprendemos com o luto dessa mulher? Que
O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O luto tem tempo para acabar. Até a dor de cabeça, a medicina vai nos dar limite para algumas coisas. Eu sofro de enxaqueca, eu sei que mais de 3 dias não é normal ter dor de cabeça. Uma pessoa que não sofre de enxaqueca, que tem dor de cabeça, mais de 3 dias não é normal. Então, assim, tudo na vida tem um limite, tem hora, começo, meio e fim. Nosso Deus é um Deus infinito, mas que pôs limite para determinadas coisas. Então, o luto é uma coisa que deve ter limite. Você tem que sofrer a sua dor, você tem que dar nome à sua dor, mas você tem que buscar a saída também para a sua dor. Então, Noemi teve esse papel maravilhoso de nos mostrar que podemos chegar a Jesus mesmo em meio à dor. Amém? Que nós possamos viver esse momento mori e carpe diem. Deus abençoe, excelente dia. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim.